Então tá, pessoal, então estamos agora com o terceiro episódio da ComaltoCast, hoje muito especial. Eu tô ao lado aqui de dois irmãos que a vida me deu. Primeiro vamos apresentar aqui, que orientação da nossa equipe, a gente não tem se apresentado no início. E aí, galera, William, Comalto, E a gente, se criamos junto, o Thiaguinho, o Guri. a gente vai talvez chamar ele de guri aqui, mas não levem para outro lado, porque é um apelido carinhoso. Então, Zanata, nosso grande irmão, obrigado aí por aceitar nosso convite, cara. Pô, Thiaguinho. E a gente quer começar te dando um presente. Pô, que legal, cara. A gente deu presente para os outros entrevistados. Posso abrir, né? Posso abrir, né? Por favor. Olha aí. Poxa vida. Será que serve? Pô, vai ficar perfeito, cara. Vai Jeito ficar aí. bonito de qualquer jeito, né, Thiaguinho? Claro, Você sabe claro, disso. claro, claro. Olha aí, obrigado. Ô, Muito obrigado. sabe, isso aí foi em Obrigado. tua homenagem, porque qual que foi o carro mais rápido que tu já andou? Carro mais rápido que eu já andei, tive o prazer de andar, na verdade. Tá aqui atrás de mim, né? Eu até fiz uma foto do motor, porque o dia que tu me convidou para andar nele, a gente tava indo andar de kart no Velopark e na volta o William disse, vai dirigindo. E eu disse, não, beleza, então vamos lá. E aí, tu sabe que eu gosto de acelerar, né? Só que é... E a gente veio falando de tração ali, 4x4 e tal, né? Tudo que tu inventou nesse carro, né? Que na verdade já virou uma história a nível de país, né? Isso aí, né? É. Já tá vinculado aí, eu acho que é o terceiro Golf. É o terceiro no Brasil, né? Foi o segundo já- a ficar pronto. O outro é o da foto ali, né? O azul, né? É, daí só que aquele ali não era motor DASO, né? Aquele ali foi os primeiros. Mas era 4x4. 4x4. É, das trações eu lembro que era 4x4. E eu tive o privilégio de voltar dirigindo ele lá do Velopark até Montenegro, só que aquela noite não deu muito certo pra dormir, cara. Primeiro que eu tive que acordar minha mulher pra contar a história, que eu tava com tanta adrenalina no corpo, cara, que eu tive que cutucar ela na cama, fazer ela sentar e dizer pra ela, tu não tem noção do que aconteceu hoje. E ela apavorada pensando, o que foi? Eu comecei a falar do carro, né? Segundo, eu tava pensando como é que eu vou fazer pra comprar um desses, né, cara? Porque realmente, assim, é muita força e... Cara, tô com 46 anos, vou fazer 47 anos em novembro e eu recordo que eu, desde guri, né, com 16 anos, 15, 16 anos de idade, eu comecei a gostava de carro, né? E então meu irmão, ele era um pouco mais velho que eu, 1 ano e 8 meses mais velho que eu. Ele tirou a carteira, então a gente começou, o único carro que tinha de casa era do pai. A gente conseguiu convencer ele para rebaixar o carro. Depois ele não sabia, mas nós mexemos um pouquinho no motor ali também, né? Mas colocamos umas rodas naquela época. Eu lembro que roda 15, quem tinha roda 15 naquela época era um must, né, cara? Não existia isso, né? Já. Mal existia as rodas, né? Apareceu umas rodas Bino, primeira marca. A Bino era top. A Bino era top, né? Top. E é top até hoje, porque tu não acha mais, né? Mas É mesmo? Sim. Quem é que tem umas perdidas de vez em quando ali? É o Hernani Criança ainda. O Mas não Hernani. vende por nada. Não vende. Não vende. E eu me lembro que até era o Fábio Fel, que tinha um Gol bolinha azul, verde metálico, turbinado, rebaixado, com umas rodas 15. Eu nunca esqueci, aquilo me marcou muito, assim. Então, quando a gente botou umas rodas 15 no carro do meu pai e andava com ele rebaixado, a gente tava emocionado, assim, né? Hoje os caras falam em roda 20, 18, 19, 20, 21, né? Eu tenho um Taos, adoro meu carro, né? Tá com roda 19, original. 19, é. Então tu imagina, né? Tu nem imagina hoje o que vem, né? Mas é muito bacana isso aí, cara. Eu fico muito feliz. Show. Muito bom. Vamos ter várias oportunidades de vincular a momentos da tua história, da tua vida, atrelando ao carro, porque normalmente o carro, ele vem na cabeça, determinada época eu tinha tal carro. Certeza. Então essa que é a ideia do podcast, né? Saber da vida. A gente tá com o prefeito da cidade aqui, mas a gente quer mostrar o Gustavo pro pessoal. Então, espero que a gente consiga aí fazer algumas perguntas. Antes de fazer a primeira pergunta, só queria enaltecer a questão pro marketing, continuar nos liberando verba e fazer os agradecimentos. Comalto Montenegro, Comalto Bom Princípio, São Sebastião do Caí, São Jerônimo e Portão, Posto Comalto, Comalto Performance, Moto Mecânica Lajeado Teutônia e Venâncio Aires e Moto Mecânica Locadora e Ibicara. Então essas são as empresas do grupo. A Comalto tá por tudo, cara. Tá, Pelo amor de Deus. estamos Que cresceu, hein? mais de 70 municípios presentes, Parabéns. mais de 1 milhão de habitantes. Parabéns. Compromisso muito alto, né? Então a equipe, né, se desenvolvendo aí, buscando, né? Mas enfim, a gente queria E tu começar. vê, né, guri? Daí tu olhava, né, um gurizinho lá do interior aí tocando, né?
É verdade, É, cara. Você lembra? É, Temos que se virar, né? tem que se virar. Não, o Isso aí. Thiago, vocês dois são suspeitos a falar, né? São grandes, meus melhores amigos que a gente tem aí, que quando a gente tem a oportunidade nessa vida corrida, como tu falou, né, Thiago? Eu na gestão do município, mas hoje nós não vamos falar graças a Deus, né? Porque geralmente quando eu tô com o microfone na frente é sempre de política. Então quando eu fui convidado para estar aqui, eu pensei, cara, perfeito para mim, porque aí a gente fala de outras coisas que também envolve nós, assim, né? Do nosso passado, da nossa amizade, principalmente. Sim. Mas é um orgulho estar aqui com vocês, né? Ver o quanto a Comalto cresceu, se desenvolveu, né? A gente que já escutava desde criança, né? Da Comalto lá, da época dos motim, né? Lembra, né? E hoje está com a tua família aí e toda uma equipe, né? Preparada para estar diante aí de um município como o Montenegro e tantos outros, como o Thiago comentou agora. Então, para nós, para mim, em especial, como amigo de vocês, é um motivo de muito orgulho, né, cara? Tanto que quando eu venho para cá, volta e meia, eu converso com o teu pai sobre isso, porque tu imagina na cabeça dele, né? Tudo que ele já passou para chegar onde chegou, né? Conquistou. Então, isso é motivo de muito orgulho, né? Mas show de bola. Mas, Zanata, conta um pouco pra nós aí, onde tu te criou, o Zanata menininho ainda, onde ele morava, se é sempre o mesmo lugar que a gente sabe ali na João Pessoa. Impressionante, né? Então começa um pouco aí, que carro tinha naquela época, que tu te lembra também? Cara, tem coisa que é meio raiz, né? Assim, é muito legal, né? Eu digo assim, Montenegro é uma cidade que tem quase 70 mil habitantes, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade grande, mas também tem aquele sentimento de cidade pequena, porque tu sabe muito quem é pai, quem é mãe, quem são os irmãos, então tu tem esse contato diário, assim, das pessoas saberem quem tu é, né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito na política, né? Mas eu sempre morei na mesma casa, né? Antes de morar, hoje eu moro no bairro São João, mas sempre morei no centro, na João Pessoa 1810. O único lugar, nós morávamos numa casa pequenininha de madeira, me lembro disso. E atrás o meu pai, junto com 2 pedreiros, demorou 11 anos para construir a nossa casa, né? Tudo começa lentamente, todo mundo tem uma história que no começo é mais dias de luta do que dias de glória, né? E a gente sabe que é assim, meu pai trabalhou na TANAC 44 anos, uma vida inteira, fazia faculdade de noite, minha mãe ficava em casa cuidando dos 3, né? Eu, a Nicole e o meu irmão, então morei ali. Tem 2 cenas que eu recordo, o primeiro carro que meu pai teve foi um Gol. Olha aí, ó. Um olha aí, Gol, ó. cara, Volkswagen. Seu Zé. Aham. Que ano isso, Gustavo? Pá, Wiro, eu não faço ideia, eu era muito criança, então tu imagina isso aí, hoje eu tô com 46, eu devia ter uns 6 anos, 40 anos atrás, Olha só. né? Meu pai tinha um Gol, e eu me lembro de uma cena, ele chegando em casa, meio preocupado, atucanado, assim, botando a mão na cabeça e caminhava para um lado e para o outro, assim, e não falava, e daqui a pouco a minha mãe disse, Zé, o que tá acontecendo? Ele falou, bati o carro ali, né? Ali na quadra de baixo. Então meu pai tinha, uma pessoa bateu no carro dele, no Gol dele, imagina, né? Pô, Putz. ninguém gosta dessa sensação, Não, né? não. De bater o carro, então eu me lembro, primeira vez que me marcou. O segundo foi quando o irmão dele, o Tiló, que é um dentista aqui da cidade, o Tiló já é um pouco mais velho que ele, vendeu para ele o carro que ele queria, que era um Passat Pointer, eu acho Olha que aí, era. Isso era Vou legal. ser presente. Era legal, cara. Aquele Passat ali, ele traz boas recordações. Era engraçado, cara, que naquela época ele era álcool, né? Bah, mas nessa época era ótimo. Né? Tu imagina álcool nas antigas, né? Eu me lembro que volta e meia ele ficava lá, tchac, 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 tchac. Lomba Não, abaixo, lomba botava, abaixo. injetava aqui e tal. Daqui a pouco ele dizia, Gabriel, Gustavo, hoje vocês vão a pé pro colégio. Que bom que mudou, né? Que Muito, bom. por sinal, né? Mas também foi uma recordação muito boa daquele Passat lá, que eu me lembro que meu pai teve, acho que era um Passat verde, assim, um verde água, assim, era muito bonito. Então, assim, desde aquela época, tu vê, os carros já me marcavam, né? Eu gostava bastante. Mas crescemos sempre no mesmo ambiente ali, cara. Foi muito gostoso, assim, o crescimento da família. Tenho que agradecer muito aos meus pais pela educação que nos deram, o crescimento da gente, assim, o carinho, o amor, a educação, tudo que deram dentro de casa, isso nunca me faltou, sabe, cara? Foi muito presente na minha vida. Então, foi muito bacana, assim, são boas recordações. É o que a gente tem até hoje, né? A casa tá lá, no mesmo lugar, os meus pais não moram mais aqui hoje, moram em Jurerê, cada um mora na sua casa, a minha irmã mora em Jurerê, o meu irmão mora em Bom Princípio, eu tô morando aqui na cidade, no bairro São João, mas a casa tá lá, né? Então, volta e meia, quando meu pai volta da praia, ele acaba vindo pra ficar ali também na casa. Ah, coisa boa. Muito bacana, velho. E é incrível ali no episódio anterior, o Bruno trouxe muito a questão do pai dele, quanto ele incentivou ele para estudar e se desenvolver. E eu acho que tu tinha uma rédea firme nesse sentido também, porque tu sempre traz muito a falar do teu pai, é algo que te emociona. Sim. Tu sabe o quanto isso reverberou, né? Com até para certeza. ti, né?
num geral, pelo nome da cidade. Então, quanto o seu Zé representa aí Cara, nessa... na verdade representa tudo, eu vou te ser bem sincero, porque se não tivesse as cobranças dele, eu tenho certeza que eu não estaria onde eu tô e talvez não teria nem os estudos, assim, foi uma coisa que ele cobrava muito, eu me lembro disso, sabe, assim, é um fato marcante. O meu pai leu muito nessa vida, cara, acho que ele já leu mais de 400 livros, assim, é uma coisa até meio invejável, assim, é uma inveja branca, como eu falo, né, porque eu queria ter o hábito da leitura, mas não tenho. Forço para querer ter, assim, tem as minhas leituras, mas nada se comparado ao que ele fazia, assim, meu pai é uma pessoa que se dedicou demais pela família, assim, sabe, muito pelos... Pô, tenho 3 filhos, então se eu botei os 3 filhos, agora eu tenho a obrigação de, tipo, dar um suporte, né? Então, meu pai cobrava muito desde quando nós era pequeno também, cara. Nessa casa pequenininha que a gente tinha, eu recordo que o meu pai, ele cobrava a tabela, cara. A tabela de matemática. Ele chegava, chamava o meu irmão ali e perguntava a tabela ali. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. E eu em volta sempre dando chute ali, acertava de vez em quando. Então, isso foi uma coisa que ele sempre fez, cara. Foi muito legal. E depois, quando na escola, ele também cobrava muito, mas na época da faculdade ele cobrou demais. Assim, ele dizia: vocês não vão trabalhar. Eu quero que vocês estudem. Então, eu não aceito que vocês rodem nenhuma cadeira. E deu todo o suporte de compra de livros e tal, assim. E meu irmão rodando algumas cadeiras de vez em quando. eu ia perguntar, eu ia Faz perguntar. parte, faz parte. Revisto Cara, a também. primeira vez que eu vi anatomia na minha vida, tu imagina, ele largava uma perna, eu achava que era um braço, né, cara? Eu tive que entender que eu tinha que estudar para aquilo ali, realmente, né? Eu fui fazer fisioterapia, sou fisioterapeuta, né? Antes de estar prefeito, sou fisioterapeuta. Então eu entendi uma coisa assim, Thiago, ó, quando eu não estudava, eu sempre ia muito mal. E quando eu estudava, eu sempre ia muito bem. Mas ter o hábito do estudo também é diferente. O meu pai é um cara que cobrava demais isso, assim. Eu me lembro que ele chegava da TANAC e pedia para rever matéria, assim, conosco, assim, da época de faculdade, assim. Então, a gente tinha que estar estudando até propriamente. Então, assim, essa cobrança dele foi muito positiva em um momento que, cara, tu tá numa adolescência, né? Adolescente, tu quer correr rua, tu quer estar com teus amigos na rua, tu quer estar fazendo qualquer coisa, menos estudando, né? Tu não tem o hábito de leitura, fica mais difícil ainda. Então essa cobrança dele nesse momento foi um fator, assim, cara, extremamente importante para que hoje a gente pudesse ter êxito, assim, nas nossas escolhas, né? O meu irmão seguiu o caminho dele, tá super bem, a minha irmã também, eu também, graças a Deus. Então, assim, são pontos que são extremamente importantes, assim, da parte do meu pai, né? A minha mãe já era mais aquela coisa de casa, do cuidado diário, né? De manter a casa limpa, ajeitada, roupa em dia, né? O carinho, assim. Cada um teve um complemento, cara, e esse complemento deu certo, assim, foi uma coisa que foi muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E, bom, como te formou fisioterapeuta, né? Mas antes disso, na adolescência ali, tu tá na aula e tu já é esse cara comunicativo ali, tu já vê esse talento, as professoras te reprimem por isso ou não? Cara, eu fui muito tagarela, né, tia? Tu sabe que isso era uma cobrança que eu tinha muito dentro da sala de aula, que às vezes tu tá conversando e os professores sempre chamando a tua atenção para tu parar, porque tem alguns alunos que estão querendo prestar atenção e tu sempre, né, atazanando ali o pessoal. E eu tive muita dificuldade nisso, né, cara? A questão de comunicação para mim ela é muito grande. Tenho certeza que isso me ajudou muito também hoje, né, na questão de estar prefeito. É um papel fundamental, né? Tu ter esse diálogo principalmente aberto, assim, de forma transparente, de conduzir. Cara, comunicação é tudo. Vocês sabem disso, né? Vocês lidam com isso no dia a dia. Então, na época de faculdade foi uma coisa que me chamaram bastante atenção, assim, principalmente os professores. Eu lembro disso, assim, Zanata, tu pode ficar quieto um pouco, sossega, fica aí, escuta, presta atenção, né? Porque eu acabava aprendendo na marra depois tendo que estudar, porque como eu não podia rodar nas cadeiras, senão meu pai ia pegar meu pescoço, eu acabava que depois, chegando próximo dos exames finais, eu era obrigado a estudar 3 vezes mais que o normal, mas eu também aprendia, mas as minhas notas eram excelentes, eu ia muito bem. Recordo que eu até falava, tinha uma cadeira que ela era de 5 dias, ela 4, 16, 20 créditos. Então, se eu rodasse naquilo ali, ia dar uma guerra na casa, né? E eu fui até o final, e no final eram 78 alunos na sala de aula. Eu tirei a nota mais alta, nenhum acreditava, né? Tirei a nota mais... Mas é que eu estudava muito, cara. Então eu chegava e dizia assim, cara, quem é que tirou essa nota aqui? Eu dizia, fui eu. Todo mundo dizia, não pode ser verdade. Eu dizia, não, cara, quando eu estudo a coisa é diferente, né? Mas foi legal. São bons momentos, assim, recordações que eu tenho e que é uma época também
que eu ia bastante de carro pra faculdade, assim. Eu acho que o legal do carro é tu poder sentar e escutar música, né, cara? A música, o Thiago sabe disso, né? Fizemos um curso de DJ, né, Thiaguinho? Fizemos um curso de DJ. Eu e tu, né? Somos formados em DJ, né? Formado em Olha DJ, aí, né? Tocamos. Qualquer coisa a gente volta Eu salvei pra pista. uma alma, né? Apesar de que hoje eu até gosto de um pouquinho de pagode, né? Mas ele era pagodeiro, né, cara? Ah, olha aí. Cheguei essa aqui dá uma vez do lado forte, da cara. Comalto no teu aniversário. 18 anos. 18? Era 18? Aham, 18 anos. Bah, Cheguei no teu faz aniversário de tempo também, 18 né? anos, vocês resolveram fazer uma festa com bebida liberada pra cidade inteira, né? Na real, ia fazer uma festa, começar uma festa. Daí, tipo, começamos a se aventurar, né? O Thiago, não, festa do Will lá, pá. Cara, quando Bebida liberada. lotou, né? Lotou. Eu recordo, porque eu De cheguei. graça, bebida liberada e a festa bombou. Aí a gente viu, puta, a gente tem talento pra... De graça, bebida liberada e aí foi, né? Aí até que rolou um processinho por causa de barulho, né? E aí a gente teve que recolher essas festas da Comalto. Te lembra aquela época? É, e aí foi ali que eu tive dançando um pagode, mas meu Deus, e aqui, ó, todo cheio da ginga, né? Chapeuzinho, tudo. É verdade. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ter mais proximidade ali de amizade. E aí eu mandava umas músicas eletrônicas pro Thiago, o Thiago mandava pra mim, e ali a gente, cara, vamos fazer um curso, fizemos o curso. E depois o Thiago tocou por muitos anos aí, né? Tocamos. Thiago R, né? Thiago R. Thiago Thiago R. R. TH daí, né? Com TH. Nome artístico, né? Eu lembro disso. É, Foi agora muito estamos legal. mais calmo, né? Muito mais Mas calmo. como hobby, é muito bacana. Tem os equipes Ainda em casa. Pro Vini. O Vini agora. Aquilo bom. ali foi legal. O Vini é bom nesse picape. Ele vem aqui, quando tem os eventos, ele mete o... Ele vai? Vai. É. Mexe. Mas e aí, Zanata, no teu tempo de adolescente, qual é que era o carro ali que bombava? Vocês tinham, acho que era um Monza que tu falava. Nós tínhamos carro. um Monza, cara. E aí tu assim, já deu uma escapada, dirigiu antes dos 18 pra aprender? Não. Sempre? Não. Meu pai foi um cara sempre muito... É o Joãozinho do Passo Certo, né? Isso é bom, fico feliz, né, bom, cara? Passou bons valores. Nunca deixou a gente dirigir antes dos 18 anos, assim. Eu aprendi realmente a dirigir na autoescola. Antes da autoescola, eu tive uma oportunidade de dirigir um carro, que o primeiro carro que eu dirigi na minha vida foi uma Panorama. Olha aí. Uma Panorama do Cheiroso, do Everton Laux. Everton Laux. O Cheiroso, que era do vô dele, que nós íamos pra Costa da Serra, quando toda a nossa turma da esquina ali, da João Pessoa ali, que a gente morou uma vida inteira ali na João Pessoa, então a gente brincava na esquina ali, onde hoje tem o consultório ali, o consultório da Rosa, Suzana Rosa. Ali era onde nós tínhamos o espaço, que era uma casa velha que a gente brincava, e quando nós tínhamos a oportunidade sempre era de ir para a Costa da Serra pescar e jogar futebol com a gurizada do interior. E aí nós pedíamos para os nossos pais deixar a gente ia domingo de manhã e voltava domingo de tarde de bicicletinha na beira da faixa. Tu imagina, isso é uma coisa que hoje impossível, né? Impossível, até pelo número de veículos, né, que tem hoje aí, a traficabilidade muito maior, mas a gente ia. Mas aí tava lá a Panorama, e aí ele disse, tu quer dirigir? E eu, as pernas tremia, cara, apavorado, e ele dizendo, solta a embreagem, acelera, debria, troca a marcha, e freia. E ali foi a primeira vez que eu dirigi, foi essa Panorama. Depois, autoescola, cara. E aí na autoescola foi legal, né? Tu tem uma orientação de um profissional que faz ali certinho de que forma que tu conduz. Quando eu passei nas provas e recebi minha carteira, meu pai não deixava eu dirigir, né? Ele chegava, Gabriel, teu irmão quer dirigir, vai junto. Então meu irmão era o meu... Tu pensa? Mas seu Zé também não tinha muita noção, né? Não. Aí o meu irmão sentava do lado, ele dizia, pai, eu quero fazer minhas coisas. Gabriel, vai com o teu irmão. Aí o meu irmão me acompanhava, chegava na esquina e dizia, olha, me larga lá no bar e vai fazer as tuas coisas, né? E aí eu comecei a dar minhas voltas de carro ali, que foi muito legal, né? Isso eu acho que... Mas daí ali já era o Monza. Ali era um Monza, cara. Ele era lindo, cara. Lindo. Ele era rebaixado com as rodas 15 já, né? Mas isso aí o Gá já tinha feito daí. O Gá já tinha andado, já fazia de tudo. Aí nós já tinha dado uma taxa no cabeçote ali, né, cara? Você ia pros Tarumã ou não ia? Cara, o Monza era legal, cara. O Monza ali... Nós ia pra Tarumã, né? Nós gostava de fazer racha, né? Mas era um racha consciente, pelo menos era lá em Tarumã, né? Sim. Tudo certinho, assim. E, pô, ganhava várias lá, cara. Era muito legal. Eles não acreditavam, né? Como é que o Monza andava tanto. Mas é porque o meu pai a vida inteira maciou o motor dele, né? E aí quando a gente pegou ele redondo, né, cara? Então, ele era lindo, assim. Tanto que... É com esse carro que tu vai pra aula depois? Não. Esse carro aí... Pra faculdade? Não, aí eu já tinha um Peugeot. Ah, o Peugeot. Um Peugeot, aham. E, nossa, Tinha se cabelo comprido contar naquela todas época? as histórias...
Tinha cabelo comprido. Ah. Bah, eu me lembro dessa época. Cara, essa é legal de contar. O meu irmão, nós ganhamos um Peugeot do meu pai. E o meu irmão começou a trabalhar. E aí, um dia, o meu irmão chegou pra mim. Imagina, né? Irmão negociando com o irmão, né? Eu queria pegar ele pelo pescoço depois, mas tudo bem. Ele chegou pra mim e disse assim: olha só, eu quero comprar uma Paraty, Volkswagen. Só que aí a gente faz assim, a gente dá o Peugeot e aí eu pago umas parcelas, só que o carro fica mais meu do que teu, mas a gente pode andar junto. Eu, né, mais inocente, né, cara, querendo a Paraty, né, pra andar junto, né? Fechou, vamos lá, vamos andar, pode comprar. Comprou uma Paraty preta, cara. Trackfield ou não? Não, a Trackfield veio depois, só escuta por que veio depois, né? Comprou uma Paraty preta, cara, os vidros elétricos, cara, era a coisa mais linda do mundo a Paraty. Um dia, ele estava trabalhando ele trabalhava na Dux Frango Sul e estava num evento na parte comercial na praia e eu estava com a Paraty. Não, isso foi depois. Eu estava com a Paraty. Ele estava na Dux e ele chegou para mim e disse bem assim: olha só, vem aqui me buscar aqui na Dux que eu tenho que fazer uma função, preciso do carro. E eu tô vindo aqui, cara, subindo a Buarque de Macedo e paro na rotatória, cara, só escuto um barulho assim atrás. Bateu atrás, cara, um Fusca, cara. Desmanchou a traseira da Paraty, cara. Desmanchou. Eu só pensava, cara, o meu irmão vai me matar, cara. Porque o meu irmão é doente por carro, né? Sim. Tu sabe disso, né? Milhões de vezes mais que eu, né? Eu desci do carro, era o cara do Papa ali, dos ônibus do Papa ali em cima ali. Ah, meu Deus, faltou freio no Fusca. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, cara, o meu irmão vai me matar. Não, porque eu tenho uma oficina. Eu digo, mas que oficina, cara? Esquece a oficina, vai pra Comalto, eu não quero nem saber, cara. Vamos botar tudo original, né? Aí cheguei lá na frente, lá da Dux, lá, desci do carro, meu irmão olhou aquele carro enlouquecido, já queria me pegar pelo pescoço. Eu digo, mas que culpa que eu tenho, cara? Chega o cara com o Fusca batido atrás ainda, todo amassado. Ele não quis ficar com aquela Paraty de jeito nenhum, cara. Ele me pegou, veio pra cá, arrumou ela, trocou a tampa traseira, que eu quero um outro carro, que eu quero um outro carro, que eu quero outro carro. Na época entrou a Paraty Track and Field. Olha aí, ó. E aí ele comprou uma Paraty Track and Field. Isso foi em 2006 ou 2007, eu acho. Mas... eu não faço nem 2006, imagina. 6 ou 7. E aí nessa época esse é o teu primeiro carro compartilhado? O primeiro carro foi a Paraty preta, compartilhado. Isso aí. Aí ele... Me lembro que naquela época o meu pai pegou, ele comprou a Track and Field, e aí o meu pai chegou pra mim e disse bem assim, olha só, pra acabar com essa briga de vocês dois aí, o teu cunhado, o Leonardo, que é casado com a Nicole, a tua irmã, ele tem um Escort. Imagina que desgraça, né? Um Escort que eu chamava lá de cicatriz, tá ligado? Um Escort Zetec, aquele roncando, ele andava bem até, cara, era um motor roncando, Zetec, sei lá o que era. Eu vou comprar o carro dele porque tá se formando na faculdade, quer ir embora pra Floripa lá, porque eles querem morar lá. E aí, pra parar com essa briga de vocês, eu vou te dar o Escort esse. Eu digo, tá, o lugar com uma Paraty Track and Field nova e eu com o Escort, é isso? Ele, meu filho, vai ser assim no começo, né, cara? Eu tinha tanta raiva daquele carro, cara. Aquele carro ia pra faculdade. Olha aí, ó. Um Escort. E te formou. Cara, eu gostava dele, mas é que se comparado à Paraty, era incomparável. Ah, sim. Tu entendeu? Eu gostava mais. Mas te levava até lá. Me levava. E te formou. Me formou. Olha aí, ó. Aí, num desses momentos, eu peguei a Paraty dele sem avisar. A Paraty Track and Field. E, cara, fui pro Cantegril tomar banho de piscina, um sábado de tarde. E aí que é aquela situação que eu falei que ele tava na praia, num evento comercial lá da empresa, e aí ele pega e me liga e diz, onde é que tu tá? Eu falei, tô no Cantegril. Tá com o meu carro? Eu falei, tô com o teu carro. Tá, então traz o meu carro aqui que eu vou precisar dele agora. Eu falei, beleza. Cara, eu tô ali na frente do posto Charrua, lá na Via 2, que até um quebra-mola ali, né? Com o som a 1000, cara, escutando assim. Só escuta um barulho de novo atrás, hein? Atrás. Mais um da música. Uma TL1000, tá ligado? Uma Variant. Só carniça, né? Desmanchou a traseira da Track and Field, cara. Mas desmanchou. E o meu irmão me ligando, onde é que tu tá? Eu falei, Gá, seu tio, tu não acredita, cara. Bateram. Ele gritava no telefone, eu vou te matar. Cheguei em casa, cara, com a Track and Field desmanchada atrás, cara. Foi quando ele resolveu trocar. E aí entrou a época o Golf. Ah, sim. E aí quando entrou aquele Golf, era o carro mais lindo que existia, o sapão.
Se... Era Lembra? o sapão? Não, Não, era o sapão Aju tinha. Tá certo, o vermelho. Não, já era. O que era aquele lá? Que geração era? O 4,5, eu acho. Que era aquele 4,5. Ah, tinha uns farolzinhos já, não era tá sabão, certo, né? tá certo. E O aí preto ele pegou, né? Eu não lembro se ele pegou o primeiro Ele preto pegou ou o preto vermelho. que ficou pra mim, e aí depois ele pegou um Jax 2008, o vermelho, que aí depois o vermelho veio pra JX. mim. Isso aí. É. E depois ele pegou um outro preto. E eu me lembro do Gá, daí o Gá comprava as carangas, né? E daí, tipo, mandava vir as rodas original do GTI. Sinaleira do GTI. A fumê. Pá! Depois veio o Gu comprava daí, cara. O guri pegava pronto, né? Mais fácil. Pegava pronto. Sim, ele era neurótico. Então, na verdade, quando ele pegou o primeiro Golf, o Golf não tinha ar-condicionado digital e não tinha teto solar. E aí ele andou um tempo e ele cismou que ele queria um Golf vermelho com teto solar e ar-condicionado digital. Aí, na época, eu já estava trabalhando, me formei na faculdade, Thiago, peguei o Escort. Que ano tu te forma? Bah, isso faz tempo. De cabeça agora nem lembro, Thiago. Tá. Eu me formo e pego o Escort, cara, e compro um Astra pra mim. Porque o Astra, o que aconteceu? Meu pai era gerente da Tanac, ele tinha um Astra. E aí, quando ele virou diretor da empresa, ele ganhou um Vectra. Que até hoje esse. O Vectra que tá lá na garagem até hoje, cara. A tinta o sol já comeu a tinta, né? É uma figura. E aí, esse Astra, o meu pai compra pra mim. E aí, eu paguei as parcelas dele e tal. Então, eu deixei sair do Escort, agradeci a ele no começo com raiva dele, mas não com raiva do carro. Sim. Com raiva porque Não, eu queria contexto. para ti, né? Sim. E aí, tiro o Escort e entra um Astra. E aí, quando eu tava com o Astra, o meu irmão chega pra mim e diz assim, bah, mas eu queria um Golf com ar-condicionado digital e teto. Eu falei, se tu quiser um Golf desses, eu fico com o teu preto. Aí ele já entrou no embalo, eu fiquei com o Golf preto dele e ele comprou um vermelho. Aí do vermelho, o vermelho não tinha teto, o vermelho só tinha... Não, o Golf dele só tinha ar-condicionado digital. E ele... Não tinha teto aquele vermelho. O vermelho tinha. Ah, tá. Aí eu fiquei com o preto porque ele queria um carro com teto. Aí ele pegou o Golf vermelho com teto e com ar-condicionado. E aí depois ele cismou, 3, 4 meses depois, que ele queria um Golf preto. É a cara do gado. E aí eu disse pra ele, se tu pegar ele, eu pego o teu vermelho. E o Thiaguinho que fazia o câmbio. Fazia o câmbio. O Thiaguinho negociava os carros pra mim ali, eu sempre me dava bem nessas brincadeiras, né, Thiaguinho? Com certeza. Mas foi muito legal, cara. Mas até então aqui é só vida boa, né? Carro e tal, passa um pouco de trabalho, mas tá estudando, e aí se forma. E agora, o que acontece? Tu logo sai trabalhando? Cara, caiu no mundo real, né? Descobre que é imposto de renda, né? Hoje eu tô explicando para as minhas enteadas lá, né, que se formaram agora na faculdade, uma em nutrição, sobre imposto de renda. Ela perguntou para mim um dia, tá, mas o que é esse negócio de imposto de renda? Eu digo, agora senta aqui que eu vou te explicar uma coisa que tu vai gostar. Mas gritava que nem uma louca, né? Que absurdo! Quer dizer, bem-vindo ao clã, né? Gente grande, né? Querer crescer dá trabalho. Cara, trabalhei em São Sebastião do Caí. Meu primeiro emprego foi em São Sebastião do Caí, numa clínica de estética, porque, na verdade, a fisioterapia, ela abrange... É um leque muito grande, né? Tu pode trabalhar na parte de reabilitação, tu pode trabalhar na parte hospitalar, na parte de UTI, pode trabalhar com pediatria, tu pode trabalhar na parte de dermatologia, que foi onde eu trabalhei. Então, um médico que trabalhava com essa parte estética me convidou para trabalhar lá e eu fui. Fiquei uns 6, 7 meses lá. E aí depois voltei e abri minha clínica em Montenegro. E aí comecei a trabalhar, onde eu fiquei 14 anos trabalhando dentro da minha clínica ali, e que foi muito legal, né, cara? Dentro da minha cidade, assim, com uma clientela muito bacana, e até tomar a decisão de assumir, concorrer, né, de candidato a prefeito, foi quando eu me elegi, então, em 2020. Aí, em 2020, eu fui obrigado a largar da minha clínica para dar continuidade com outros profissionais, e aí tô aí 5 anos e meio findando até 2028, né? Aí 2028 se encerra aí esse ciclo, mas com toda certeza não volto para a clínica, não volto mais para atuar como fisioterapeuta. Eu acho que tudo tem um ciclo, né, cara? Um começo, um meio, um fim. Adorei a experiência, fiquei 14 anos fazendo isso, 16 anos fazendo isso. Eu lembro, eu cheguei a ser teu aluno uma época ali, né? Sofreu nas minhas mãos. Né? Imagina a trava dele. Pra se mexer, né? Engoliu um espeto, como que é? Meu Deus do céu, cara, mais travado que saiu, cara, isso aí nunca viu alongamento na vida, né, cara?
Mas eu sei que tu fazia isso com bastante amor também. É uma Muito. profissão que tu escolheu, né? A área da saúde, foi por muito tempo e tal. Mas aqui a gente tá falando 2020, Zanata prefeito, é isso? Isso. Mas aí o período anterior tu fica fora, um tempo da política. 2016, né? Mas é lá no início, como que surgiu Zanata político, né? É alguma coisa que lá na tua adolescência tu já tinha exercitado no teu dia a dia a questão da liderança, tu já tinha te visto líder, mas por que assim desperta a questão de concorrer, né? Sendo que, né, é uma exposição, né? Tu sabe que muda muito as coisas, né? Como Thiago, que sai isso? Como que eu surge vou isso? te dizer assim, cara, desde adolescente, cara, isso é uma coisa que é legal, assim, né? Desde adolescente, cara, eu sempre me olhava no espelho e conversava comigo, sabe, cara, o caminho que eu queria seguir, a pessoa que eu queria ser, como eu me imaginava lá na frente. Então, assim, sempre sendo uma pessoa do bem, eu acho que o mais importante é isso, né? Tanto que eu falo, cara, se tu é uma pessoa do bem hoje, tu já arranca com 50%, tu entende? Porque a gente vê tanta coisa hoje no dia a dia, né? Parece que, assim, aquilo que é certo tá errado e o que é errado tá certo, né? Hoje a gente vive mais ou menos isso, né? Muita gente a flor da pele, assim, tu não pode falar o que tu pensa, os caras enlouquecem, assim, e tal. Desde adolescente, cara, eu sempre procurei me cuidar, assim, da minha pessoa, das minhas condutas, da minha personalidade. Então, eu acho que é um crescimento que veio ao natural. Eu fui fazer o meu teste vocacional na Unicinos com o reitor da Ubra. E quando eu fiz o meu teste vocacional, ele perguntou pra mim o que eu queria fazer. E eu expliquei, cara, eu queria ajudar as pessoas. Assim. E aí entrou no teste vocacional para a área da saúde. E na área da saúde, pintou ali a situação de fisioterapia, medicina e tal. Tanto que eu digo, cara, que se eu pudesse voltar hoje no tempo, eu faria medicina com toda certeza. Ia me dedicar para estudar, para fazer medicina. Eu acho que é uma profissão, assim, que tu consegue ajudar muito as pessoas, né? Tu tem uma sensibilidade para saber lidar com gente, eu acho que também é importante. E eu acredito que eu tenho isso, então ajudaria muito, né? Mas consegui construir isso na fisioterapia. Foi onde eu fiz a minha faculdade e ajudei muitas pessoas. E em 2012, eu recebi um convite para concorrer a vereador, né, dentro da nossa cidade. Lembra que nós tínhamos nossas jantas na casa do Nico lá? Nico Momba, isso aí. E de frescura nós ficava lá, né? Um de nós tem que concorrer a vereador. Não, nem sabia quantos vereadores tinha na Câmara de Vereadores lá, né? E aí um dizia, vai tu, e vai tu, Tiaguinho. Não, vai o guri, vai. Não, um de nós tem que ir, tá. Aí eu disse, não, eu vamos encarar essa. E aí na época ali o Marcelo Cardona, que concorreu a prefeito, né? E perdeu. Por 56 votos, que loucura, né? No tamanho da nossa cidade, assim. Ele me convidou e eu concorri e peguei a última cadeira, né, cara? Que louco isso, né? Eu sabia que era pra mim, né? Eu digo, converso lá em cima, lá com o homem lá de cima lá. E peguei a última cadeira e foi uma escola aquilo pra mim, porque tinha ali a Rose, o Naná, o Roberto Bratz, pessoas com 5, 6, 7 mandatos, né? De vereador. E eu ali aprendendo muito, né? Mas nas principais decisões da Câmara de Vereadores, eu recordo que muitas vezes quem puxou a linha de frente fui eu, principalmente dentro do meu partido, ali era eu, a Rose e o Naná. Eles diziam para mim, Zanata, e aí, como é que nós vamos conduzir? Eu dizia, mas vem cá, vocês têm muito mais experiência do que eu, né? Vocês têm que estar... Mas eu acho que, assim, foi muito bom, foi um aprendizado, mas eu recordo que ser vereador não era uma coisa que me chamava mais atenção, porque, assim, eu gostava de ser executivo, né? Fazer as coisas e não pedir para alguém fazer, né? Então, em 2016, foi quando eu concorri a prefeito e eu não ganhei, né? E ali tu toma uma decisão ousada que eu, como teu amigo na época, dizia, cara, pondera, vai mais. E aí tu realmente sempre, eu acho que uma grande qualidade tua, eu já te liguei, já falei isso, É verdade isso aí, Thiago. É a tua visão. Eu disse, não, eu me lembro assim, aí eu não sei que ano, antes de tu ser prefeito, nós não sei aonde, numa cidade, tu olha numa vitrine um sapato ali. Esse sapato eu vou usar quando eu vou ser prefeito. E é muito legal, porque depois as coisas, louco, lutou né, contra, né, tipo, não tinha dinheiro na campanha, não tinha dinheiro para comprar um pendrive, né? Eu lembro assim, né? Foi no desafio. Eu recordo que tu conversou comigo sobre isso, né? Baguri, tu não acha que é muito cedo para tu se lançar prefeito, né? Vai mais uma de vereador, quem sabe ali na frente tenta mais uma vez. E eu escutei isso não só de ti, mas de várias outras pessoas, né? Mas, cara, tem coisa que é tua, né? É tu que sabe. É o teu momento. Tu tem que saber filtrar também. E eu escolhi, concorri e não me elegi. Fiquei 4 anos fora, né? O que eu tinha certeza era o seguinte: se eu concorresse de novo em 2020 e não ganhasse, eu ia escrever uma carta, me desfiliar e ia seguir um outro caminho, porque tu ficar
4 anos de 2016 a 2020, eu digo assim, cara, querer concorrer e querer ganhar é diferente. Para querer ganhar, tu foca muito mais, né? Esses 4 anos foram 4 anos bem difíceis para mim, porque eu vivia um mix de emoção, porque não depende de ti, né? Depende de voto, né? Depende das pessoas. É que nem eu digo assim, se tu pega, te forma em direito e tu vai participar de querer fazer concurso para ser juiz. Por exemplo, tem um amigo meu que concorreu para um concurso para ser juiz federal. O cara ficou 4 anos dentro de casa sem ver TV. 4 anos, tá? Mesmo mandato que tu faz. Sem ver TV. Só estudou por 4 anos, fez o concurso, passou, o cara é juiz federal. Entendeu? Ele com ele mesmo. Sim. É diferente do meu. Eu posso ficar 4 anos pensando o que eu quero, mas chega lá no final, depende das pessoas votarem em mim ou não. Eu tenho que tentar mostrar para elas por que eu quero, né, ser o prefeito da cidade. Então foram 4 anos bem difíceis, mas concorro em 2020 e me elejo, né? Então eu saí de 6.555 votos em 2016 e fui para 12.376 votos em 2020. E faço a reeleição agora com 26.029 votos. Muito legal. Então, fiz 81%, né? Foi a minha porcentagem. Em proporcionalidade, no estado de 497 prefeitos, em proporcionalidade, eu fui o 6º prefeito mais votado do estado. Então, assim, eu realmente, particularmente, cara, me sinto muito orgulhoso disso, né? Porque no final, eu sei o quanto eu lutei para isso, né? Nós falamos que não ia falar de política, mas não falando de política, né? Muito engraçado. Mas faz parte da trajetória, né? Isso aí. Estão falando sobre a história, né? Então vamos entrar no mérito da política em si. Isso aí. Então vai. É isso aí. Então, porque eu recordo que quando eu concorri em 2016, eu não tive nenhum apoio da minha família, né? Uma coisa muito maluca de explicar. E eu entendi depois, né? Eu cheguei em casa um dia para minha mãe e falei: vocês são os únicos pais que eu conheço que não apoiam o filho naquilo que querem. E ela falou uma coisa. É uma proteção, né? E ela me falou uma coisa que vem nessa linha, que justamente me marcou aquilo, né? Ela disse assim: não é que a gente não te apoia, na verdade a gente tem medo que aconteça alguma coisa pra ti. Então tu vê que desgraça, né? Quando tu pensa, né, que a política é pra ser uma coisa do bem, as pessoas têm medo. Por isso que eu falo, cara, a grande maioria das pessoas que são do bem não querem participar, né? Não querem vir pra esse meio. Por causa que isso, né? É que nem os caras dizem, né, meu? Tu quer recordar o teu passado, te candidata. As pessoas vasculham a tua vida, né? Tentam achar na tua vida política, se não acham, eles vão para a tua vida pessoal, se eles não acham, eles inventam, eles aumentam, eles mentem, eles tentam fazer de tudo para denegrir a tua imagem, para mostrar para as outras pessoas. Eu recordo que dizia, tem vídeo teu fazendo isso, tem vídeo teu fazendo não sei o que, vão lançar teus vídeos. E eu dizia, cara, mas eu não fiz nada disso. E os caras diziam, não, se tu não desistir, nós vamos lançar. Eu falei, cara, quer saber? Se tiver alguma coisa, lança aí. Nunca apareceu nada, tu entende? Mas tentam te provocar a desistir, né? Então, assim, é um meio que eu não digo, cara. Se as pessoas realmente entendessem a importância da política, a gente, de fato, teria um país diferente, né? E meu pai fala uma coisa que é bem interessante, eu gosto, mas nunca vai mudar, mas é engraçado. Ele disse para mim uma vez, meu filho, o dia que as pessoas se preocuparem com política, assim como se preocupam com futebol e carnaval, a gente vai ter um país diferente. Tem uma coisa que não vai acontecer nesse nosso país, né, cara? Que a gente fala que geralmente é pão e circo, né? É aquilo que tu faz, dá festa e dá para comer, o povo vai. E, bom, 2012 a 16 tem esse... Tu foca na clínica, né, nesse período, Muito. né? Foca muito, né? E aí dá a eleição e o inesperado, digamos que acontece, né? Zanata eleito, 12 mil e quantos votos? 12.376. E nem um medinho de sentar naquela cadeira, é pesada essa cadeira. Cara, eu vou te dizer uma coisa, ó, o que eu falo, e uma vez um amigo meu me disse, o único dia de alegria é o dia que tu ganha, o resto é só pequeno. E aí eu vou dizer pra vocês, cara, é um sentimento que eu queria que cada pessoa da nossa cidade pudesse passar. Eu sempre penso isso comigo mesmo, né? O dia da eleição, velho, é uma coisa que tu é colocado em xeque, né, cara? Tu é colocado na parede, né? Agora vamos testar pra ver como é que ele tá, esse guri aí. E deu certo, a gente ganhou e foi um momento pra mim que realmente, assim, tu quer ganhar, né, Thiago? Só que depois é justamente isso, né? Tu senta na cadeira e pensa, tá, e agora por onde é que se começa, né? E eu penso que um dos principais marcos, assim, que a gente entendeu que tinha que resolver era aquelas rotatórias que ficaram na entrada da cidade ali embaixo, né? Que fazia mais de 40 anos que tentavam se resolver e que nós conseguimos aí numa parceria junto com o governo do estado resolver em 2 anos, né? Então, no final de dezembro de
do segundo mandato ali, do segundo ano do primeiro mandato, a gente conseguiu resolver, e tantos outros problemas de mais de 30, 40 anos que a gente resolveu dentro da cidade, assim, que está trazendo de volta para as pessoas, que na verdade acabaram me dando essa oportunidade de continuar. Então tu imagina, né? Sair de 12.376 para 26 mil votos, é que realmente as pessoas estavam entendendo que o trabalho ele merecia ser continuado, né? E que eu fico feliz, cara, assim. No começo tu fica meio apavorado, Thiago. Vou te ser bem sincero, assim, né? De por onde começa, como que faz, montar uma equipe, sempre é E difícil. são muitas decisões durante um dia, né? Cara, que implicam numa série de consequências, né? sem dúvida. Responsabilidade, né? Tu imagina que aí tu pega toda a parte de melhorias da cidade, de infraestrutura, toda a parte de saúde, né, cara? Que é aí quando tem problema de saúde, tudo deixa de ser problema para ter problema de fato, né? E educação também, as melhorias todas que a gente tem que fazer dentro da cidade. Mas deu certo, cara. Tá dando certo, né? A gente tá feliz. Hoje as pessoas... Eu ia concorrer para deputado estadual, já estava decidido, né? Eu ia ter que renunciar dia 4 de abril agora. Mas acabei entendendo que não era o momento de sair, até porque teve um grupo de empresários que me chamou pedindo para ficar. E é gratificante pra ti, assim, ver essa aposta. E eu me lembro na época, puta, mas é um guri, né? Aham. É um guri. Não, o apelido dele é guri, né? Mas aí toda essa responsabilidade que tem que assumir. E hoje tu olha pra trás nesse período, são 6 anos já nessa 5 anos e cadeira. meio. 5 anos nessa cadeira. Cara, eu vou Tá te satisfeito? eu vou dizer para mim, particularmente, a política e estar prefeito foi o maior crescimento pessoal que eu ganhei, que eu jamais conseguiria ter, talvez, se eu ficasse na minha clínica, tu entende? Assim, o que eu aprendi, o que eu cresci comigo mesmo, assim, enxergando da realidade, daquilo que a gente conseguiu construir diante dos problemas, porque aí não é só resolver o problema de tapar um buraco, né, cara? É um contexto geral de envolvimento, de lidar com gente. Vocês vivem isso aqui todos os dias aqui dentro, né? O desafio hoje em dia é lidar com gente. Sabe o que é isso, né, cara? Sim. Fazer as pessoas trabalharem juntas. Fazer acreditar num propósito. Num propósito, de Isso, estar todo mundo aguerrido. É aquilo que eu falo, cara, eu acordo todos os dias sabendo da minha vontade, do comprometimento que eu tenho, né? Eu não posso ter pelos outros, mas eu sei o meu. Mas se cada um tem um comprometimento de assumir responsabilidades, tu acaba que tu tem um time que tá junto e que pega, né? Agora, se tu pega um ali que faz corpo mole, o outro que faz corpo mole, chega uma hora que não vai ficar diferente, né? Tu vai ter que remanejar isso aí. Então, o crescimento pessoal foi um dos fatores, assim, que eu acho que, eu digo assim, eu consegui resolver muitas coisas para a cidade, mas o retorno que eu tenho, ele é, talvez para mim, particularmente, ele é muito maior do que um propósito de entregar. Não, e o desenvolvimento também, né? A gente lembra do início, né? O Zanato sempre teve uma boa oratória, né? Mas isso vai se lapidando muito, né? Hoje pega o microfone, não precisa se preparar e ele sai, é surpreendente. Esse dia o Will comentou, né? O Zanato tava num evento lá e tal, é incrível, né? Então acho que isso é bastante gratificante também, né? O quanto Cara, tu fica exposto. eu acho que chega um momento que tu começa a falar mais com o coração, assim, daquilo que tu vivencia e não propriamente, assim, aquela coisa mais pausada, mais técnica para falar, ela é diferente. Eu, graças a Deus, sempre fui mais coração, assim, então fica mais fácil de falar, né? Mas, claro que tudo tem um aprendizado e tu tá sempre se cobrando, né, cara? Eu tô sempre me cobrando para falar melhor. Tu tem que cuidar o plural, tu tem que cuidar a forma como tu conduz, né? A postura das mãos, o gesto, tudo é uma função. Mas com o tempo vai te criando uma casca, velho. E aí essa casca na verdade, ninguém te tira mais ela, né? Eu digo assim, hoje, como eu comentei, né? Como eu desisti de concorrer para deputado estadual, e que era uma preocupação muito grande das pessoas, eu pensei, tá, agora a minha vida tá resolvida, né, cara? Graças a Deus, vão parar de me incomodar. Aí, vira a página, agora quem é que vai continuar o teu mandato? Então, isso eu escuto todos os dias. Tanto que hoje de manhã eu tava numa reunião com a comunidade de Campo do Meio. Conhece Campo do Meio? Conhece, Thiaguinho? Nossas raízes, né? O João joga carta lá. Ping-pong, né? A mãe tá viciada no ping-pong. Vai bem, né? Que legal, né? Vai ter campeonato e tudo. E eu tava conversando lá com a comunidade a respeito da escola, que a gente tem que fazer de melhorias lá, de uma Brizoleta, né? Uma escola de mais de 100 anos ali, que a gente tem, que a gente fez o asfalto agora ali na frente também. Onde é que tu morava ali? Eu acho que é ali, né? Escola do lado do posto de combustível, ali onde teu pai tinha o barzinho ali, velho. Isso aí. Ali. Isso aí.
uma escola Brizoleta ali, da época do Leonel Brizola lá. E aí a menina, na hora de ir embora ali, olhou pra mim e disse, prefeito, tu não pode ficar mais 4. Eu digo, não posso e nem quero, né? E aí ela disse, tá, mas e aí? Quem vai continuar? Eu pensei, me veio um filme, né? Porque eu pensei, meu Deus, isso aqui é todos os dias na minha vida. Então, assim, uma preocupação de continuar, porque a gente vem de um passado não tão distante, né? De prefeitos caçados. A política ela já é desacreditada a nível de país, a nível de estado, e aí quando tu vê 2 prefeitos caçados assim, fica difícil. Foi aquilo que tu falou. Uma vez eu cheguei lá na Esperança, lá bati numa casa de uma senhora e disse, eu sou o Zanata, eu sou candidato a prefeito. Ela olhou pra mim e disse, mas a gente ouve falar muito bem de ti aqui, mas tu é um guri? Aí eu pensei, meu Deus, isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensava. Tanto que eu olhei pra ela e disse, olha só, vocês têm que parar com achar de que o semblante de político é baixinho, gordo, careca, né, cara? Mudou agora, né? Eu já tô até atrasado, tinha ali... Careca, ele tá chegando ou ele é... não. Já chegou. Não tem nenhuma câmera aqui atrás. Mas mudou, cara, o semblante aí, né? Eu já tô velho, mas é que eu digo, não é velho, é cada um no seu tempo, tudo ao seu tempo, as coisas vêm, né? É que eu digo assim, cara, eu tenho um amigo meu que tem 32, 33 anos de idade, que é deputado federal. Uns caras que eu converso, tu entende aí? Uma gurizada que vem, e que bom que vem, né, cara? Super inteligente pra frente. Então, cada um tá no lugar que deve ser, eu acredito muito nisso, né? Então, hoje o desafio é dar continuidade no trabalho, que é uma coisa que as pessoas pensam, né? Tipo assim, pô, tem que continuar na mesma batida que o Zanata tá fazendo, que é sempre obra, obra, obra. Eu tive uma reunião de planejamento sexta-feira passada, eu tenho 44 obras para entregar na cidade. Vai conseguir entregar a maioria delas? Vou entregar todas praticamente. Legal. Cara. Que são entre UBS, as unidades básicas de saúde, entre as escolas de educação infantil, as melhorias de infraestrutura na cidade. Asfalto é a coisa mais louca do planeta, né, cara? Meu Deus do céu, assim, o que as pessoas... Quanto mais coloca, mais o pessoal pede, né? É de enlouquecer. Quem vai vendo que tá na rua do vizinho, agora é minha, agora é minha. É de enlouquecer. E agora é o seguinte, né? As pessoas pedem um asfalto, e aí depois que pede o asfalto eu pensei, tá, resolvi o meu problema, porque as pessoas dizem, prefeito, por favor, a minha rua tem que colocar asfalto. Aí tu enxerga lá, vê uma necessidade e bota o asfalto. Passa um mês depois, prefeito, por favor, tu tem que botar um quebra-mola. Eu digo, mas vocês vão me enlouquecer, gente, né? Eu digo, tá, agora a culpa é minha, que o cidadão tá lá acelerando, né, no talo, lá na moto, no carro, lá, a culpa é minha. Não é do senhor, mas é a imprudência deles. Eu digo, pois é, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu digo, Montenegro vai sair no Fantástico como a cidade do quebra-mola, cara. Tá na minha lá, então, agora já que terminou hoje, concluiu a obra, pode botar um redutor de velocidade. Daí não é quebra-mola. Ficou boa? Bah, top. Agora sim. Até o Golf entra agora em casa. É uma gestão que com certeza vai ficar marcado pela parte de asfalto, mas é uma coisa que... Acho que várias... Centenário. Centenário é um absurdo, até né? o combinado nem era entrar nesse pé. Acho que tu fez bastante coisa pelo município. A gente é muito satisfeito do teu trabalho. A gente é suspeito em falar até, né? Mas claro que é foco, determinação. Só tu sabe o quanto tu teve e várias situações, vários obstáculos e tu continua firme aí. E de forma geral, muito obrigado. Nesse período, assim, entre prefeito, campanha e tal, tem algum carro que tu tem saudade, que marcou, assim, a tua campanha e tal? O Up, não? O Upzinho? Cara, o Up, ele tem um papel fundamental, tanto que a gente fez um adesivo dele com as bandeiras pra fora, né, cara? Aquele carro ali, ele rodou, meu. Cara, o Up, eu sou suspeito a falar, eu acho que assim, o Up deve ter vendido muito, né? Muito. Aqui, principalmente. É um carro que deu muito certo, né? A gente acreditou muito aqui na época e tinha um market share mais alto que a média do Brasil. Porque assim... Nós vendia o dobro de Up do que a média Brasil. A economia que ele faz e o que anda é um absurdo, né? E o carrinho na mão, um kartzinho, né? E assim, entra em qualquer lugar, né? Estaciona em qualquer lugar, né? Hoje tem o Terra que também remete um pouco. Cara, sou suspeito a falar, é um carro que ficou perfeito, cara, ele tá lindo. Até um colega meu de prefeitura comprou um e perguntou o que eu achava. Eu digo, cara, vai de olho fechado, assim, tá lindo. Todos os carros são lindos, né? Eu tive 3 T-Cross, né? 3, aí tô com o Taos. Tô aí tentando negociar uma Tiguan, eu acho que vai dar certo, né? Se Deus quiser. De ti, cara. Não, por mim já deu, né? Já. Precisa vender. E, cara, falando em Tiguan, aí eu vou dizer, né? Bom, na verdade, assim, o que acontece? Quando eu tive o Astra, depois do Astra, eu tive os Golfs aí, que foi o preto, aí depois foi o vermelho. Aí foi uma fase bem triste, né? E ao mesmo tempo foi boa porque a gente também cresce nisso, né? Eu vendi o meu Golf para comprar um terreno. Eu me lembro que eu tava com uma filha pequena, minha mulher chegou em casa e disse, eu achei o terreno, o cara aceita o teu carro, tá? Então essa semana tu já entrega ele aí pelo valor do terreno e tal. E
vai ser vendido. E aí eu, cara, sofri de entregar o meu carro, mas tudo certo, eram outras prioridades. E aí depois de um tempo eu comprei uma Saveiro Cross. Que foi linda, que tinha cabine estendida. Aham. Era Saveiro Cross, né? É, isso aí. E peguei aqui com vocês e andei um período com ela. E aí depois cara, eu acho que assim, o maior marco de todos os carros que eu tive, que foi um sonho que eu realizei. Aí eu comprei uma Tiguan. A Tiguan, né? Que era uma Tiguan que era daqui vendi, de cara. test drive. Test drive. Era uma Tiguan de test drive. Eu peguei ela, tinha 7.000 quilômetros, não tinha nada. Branca, tração 4x4, motor 2.0. Turbo. Cara, aqueles bancos eram perfeito. Cara, foi o carro perfeito, cara. Ele era... Esse aí deixou saudade. Cara, ele deixa saudade porque, assim, eu amo Garopaba, vocês sabem disso, eu amo surfar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, gostaria de fazer muito mais, mas não faço. Mas quando eu ia pra Garopaba, eu ia ali pro Siriú, eu ia pra Gamboa, cara, eu ia em vários picos lá, e aí eu botava a teste, realmente, se ela era 4x4, né, cara, porque eu andei nos lugares, assim, que ela subia e eu me emocionava de ver ela subindo. Siriú. E, cara, aquilo foi fantástico, meu. Eu amava aquele carro. E aí aquele carro eu vendi porque era uma época que eu ia muito pra Feliz e eu gastava um combustível muito alto. E aí o Thiaguinho chegou e disse, cara, se tu vai só nessa função de fazer ir e voltar todo dia, por que tu não pega um Up pra ti, né? Que tu vai ter uma economicidade. E aí foi quando eu peguei o Up. E aí E o Up foi um guerreiro numa das campanhas. Cara, eu vou te dizer que o Up, eu digo, Deus escreve tudo perfeito, né? Porque eu acho que ele veio na hora certa, porque ele caiu no momento que eu concorri na campanha de 2020. E tinha um quadro que era, tu dava uma volta no Up e fazia tipo um podcast ali, né? Justamente, cara. Que legal foi aquilo, Justamente. Né? Nós pegávamos uma pessoa do bairro e caminhava com ela, andava com ela, né, dentro do carro, conversando, que nem nós, assim, só que dentro do bairro, pensando quais eram as melhorias que eles enxergavam que deveriam ser feitas. Foi dentro do Up. E aí depois do Up eu passei para um Taos, ou para um T-Cross, e aí de um T-Cross eu passei para um melhorzinho, depois passei para um outro, foi três T-Cross, e aí depois eu passei para o Taos, que é o que tem hoje. Tem um momento ali que tu fala da tua filha, Maria Cecília, né? Parcerona, e é uma, assim, cara, quem segue ela no Instagram, ela essa né, da aula, né? Com a Juliana, a mãe, e o Gustavo, o pai, assim, não tinha como não aprender a desenrolar, né? Ela é muito habilidosa, o conteúdo dela engaja muito, né? A Maria Cecília a Maria Cecília é o amor da minha vida, meu. É o amor da minha vida, né? Os meus 2 filhos são os meus amores da minha vida, né? O Luca hoje tem 4 anos, depois a gente fala um pouquinho dele ali também, que tem uma história legal com o vínculo da Maria Cecília. A Maria Cecília é dia 2 agora, junto com quem? Comigo? Contigo, com o William. né? No mesmo dia do teu aniversário. A minha filha vai fazer 15 anos, que é uma data extremamente importante, né, para menina, né? Tanto que ela escolheu fazer uma viagem, vai fazer uma viagem de 27 dias, cara. Meu Deus do céu, a gente... Que coisa boa. Vai viajar para Nova York, São Francisco, Miami, eu acho, vai para Disney, vai para o Havaí, vai para vários lugares aí. E a gente está super feliz de poder dar essas condições para ela. E então ela tá mega feliz. Mas, cara, ela dá aula, né, Thiago? O jeito que ela fala, ali tem quase 100 mil seguidores no Instagram. Nossa, muito. Não, e tem um vídeo dela logo no início que viralizou. Um vídeo dela de curtidas ali, ela tem 360 mil curtidas, né, cara? Do outro tem 280 mil curtidas, que é falando do dia a dia dela ali. E ela faz isso todos os dias, né, cara? E as meninas pedem pra ela. Um dia, agora a última vez que nós fomos pra Garopaba, nós tava caminhando na calçada, eu e ela, passou 3 meninas olhando pra ela assim, e aí quando elas passaram, eu olhei pra Maria Cecília e comecei a rir, e ela me olhou e disse, pai, será que conhecia elas, alguma coisa? Daqui a pouco a gente entrou num café, quando a gente voltou, elas estavam esperando na rua. Aí elas, tu é a Maria Cecília, né? Assim, sim. A gente pode tirar uma foto contigo. Sério? Sim, no aeroporto, Ficou também, em vários lugares. Tava emocionado. Imagina pra cidade, né? Ser reconhecida assim é uma alegria. Na sequência, claro, no meu segundo casamento agora, a gente, depois de 7 anos junto, e hoje a gente tá 10, mas vai fazer 11, vem o Luca, né? E aí eu falo pra Maria Cecília num período lá, olha, o pai tá pensando em ter um irmão e tal. Não quero, não vai ter irmão. E um dia eu cheguei pra ela e disse, mas eu queria entender por que tu não quer ter um irmão, né? E aí ela disse, pai, eu tenho ciúmes. Que legal. Engraçado, né? A autoridade dela também de expor o sentimento, ciúmes de né? eu quero... justamente. Legal. Eu tenho ciúmes porque eu quero ser a única menina. E aí eu digo, olha,
Conversei com ela. Imagina se o pai não tiver ausente a mãe também, né? Tu tem um irmão, é legal. Eu tenho 2 irmãos, eu falei pra ela. Então, assim, é legal esse vínculo de irmãos. E aí um dia eu me lembro que eu fui buscar ela no colégio e ela entrou no carro e disse assim, eu quero ter um irmão. Eu quero um irmãozinho. Só que tem que ser guri. Eu digo, não, mas aí tu já tá querendo demais, né, cara? E graças a Deus deu tudo certo. Veio o Luca e a última vez que eu conversei com ela, ela até falou pra mim assim, pai, onde é que eu andava com a cabeça quando eu disse que eu não queria ter um irmão? Ele é o amor da minha vida. Aí, então, isso é legal, né, cara? São 11 anos de diferença um pro outro? É isso aí, 11 anos. O Luca vai fazer. O Luca é de 18 de julho, né? Ela é dia 2 de julho. Do meu pai. Aniversário do teu pai? Olha aí. Sério? Sério. Tu vê que loucura? Teu aniversário é a Maria Cecília e o do teu pai é o do Luca. Vai fazer 4. Terrorista, né? E são épocas diferentes e contexto diferente, né? E o Luca é agitadinho. Meu Deus, que ele tem 20 pilha Duracell, né, cara? Eu achava que era 10, cara, mas agora tenho certeza que é 20, Vai né? puxar, como é que não vai puxar, né? Tá louco. Olha. Amigo do Vini, né? Amigo do Vini. Então, a gente tem dificuldade até pra fazer os dois se encontrarem, né? Tá. Mas, quem sabe vai vir mais um gurizinho aí pra brincar aí daqui a um tempo aí, né? Olha aí. Olha aí. Quem sabe? Enzo. Aí. Não, muito legal, muito legal. A gente aprende muito, né? É um aprendizado constante, cara. E exercita a paciência também e tudo mais, né? É um desafio. Aí a paciência a Cecília tem muito mais paciência que eu, e né, aí cara? tu entende também o seu Zé, né? Teu pai, a rédea, por que, né? E é o desafio que a gente tem no Cara, mundo. não, tanto que eu cheguei pra ele, pra minha mãe um dia desses e falei, como é que vocês conseguiam, tipo, mãe, como é que era ter 2 dentro de casa, né? Minha mãe, eu me lembro que ela trancava cada um, nossa, olha que engraçado isso, né? Trancava cada um num quarto depois do almoço e mandava nós dormir, eu era obrigado a dormir, porque, coitada, tinha que limpar toda a cozinha, por causa que ela fez almoço pro meu pai que vinha da Tanac, tinha que arrumar a casa, cuidar da casa, lavar roupa, estender roupa, toda a função. Então, eu e meu irmão, nós era terrorista, eu me lembro que nos aniversários eles nunca convidavam os 2, né? Ou era um ou era o outro. Nós na verdade, nunca podia ser convidado os 2 juntos para as festas, né? Tu imagina, era banzé, né, Thiago? Com certeza. Então, me lembro que ou era um ou era outro. Aí eu fico pensando, mãe, como é que tu conseguiu, cara, sabe, assim, criar... Aí depois veio a Nicole tem 40, vai fazer 41, então, assim, 6 anos depois, né? Tu imagina uma bebê dentro de casa, mais 2 super elétricos dentro de casa. Isso dá um trabalho, meu. Porque eu vejo pelo Luca ali que dá uma função, né? Mas venceu. A Anice venceu, cara. Deu certo. Minha mãe vai pro céu, cara, com toda certeza. Figuraça aí, saudade da... Mandar um abraço pra ela. Anice. Bom, a gente tá indo pro final aqui, a gente tem um quadro aqui que é pergunta curta, não precisa dar discurso prefeito aqui, né? Ao bem, né? Mas fica à vontade pra justificar, né? Beleza, velho. Manual ou automático? Automático, sempre. Cara, difícil dizer. Se fosse um Porsche GT3 RS, tinha que ser manual, cara. Mas tu sabe que o GT3 RS manual, ele é legal de tocar, mas o câmbio DPK automático, eu tenho certeza. Ele é muito mais rápido e eficiente do que o manual. Eu acredito. Mas a dirigibilidade no manual... Mas tu entrar num dia de chuva assim de primeira e bater uma segunda assim, como é cara... como é que é os cortes que a gente manda nesse ali, Guri? Eu e o Iro, tu não sabe, Thiago, mas a gente tá sempre trocando carro nos Instagram lá, cara. Ele me manda só áudio de motor e eu mando pra ele, cara. E a gente fica se curtindo. Mas no final das contas, tu sabe que o meu pai não sabe dirigir carro automático, né? Sempre teve medo. Tem pessoas que têm isso, né, meu? Tem medo de querer encarar algo novo, né? Mas, cara, não podendo ter o GT3 RS, né? Automático, sem sombra de dúvida. Disparado, até para parar numa lomba ali, né? Não precisa ficar naquela função da debriagem ali, né, cara? Para não apagar o carro, para não passar vergonha. Cidade ou estrada? Thiago, aí tu me pegou. Eu acho que Estrada porque, assim, eu sou um cara que eu amo música, né? Desde piá eu escuto música, eu comprava as fitas tape, aquelas, e deixava para gravar nos play, pause e rec ali, porque... Minha vida foi música desde piá, comprando o meu CCE, meu primeiro Walkman. Então, assim, a minha vida realmente ela é música, né, cara? Eu tenho caixinha de som hoje no meu quarto, eu tenho no meu banheiro, eu tenho na sala, eu tenho na churrasqueira
e eu tenho numa parte de cima onde é um escritório com a minha academia. E agora eu tô comprando mais uma caixinha para deixar no gabinete, porque aí quando eu tiver entre um período e outro, eu fico escutando música ali dentro. Porque é uma coisa que me alivia, me traz boas recordações do passado, tem muitas bandas que eu gosto, muitas músicas boas, e eu tenho uma variedade de estilo de som musical diferente. Então, cara, nada melhor que tu pegar uma estrada para estar curtindo um som. Então, assim, prefiro a estrada em decorrência de que eu sei que vai ser um ambiente legal, que eu vou estar escutando minha música e vou estar dando uma volta. Tipo, a gente vai para o Uruguai agora acampar, né? Agora tu sabe que eu acampo, né, Tiaguinho? Sim. Parabéns. Obrigado. Eu sei que tu não vai, mas o Iro já convenci ele de ir. Então tu faz aí 650 quilômetros, cara, pega 4 amigos dentro de um carro escutando música, tocando numa estrada. Cara, isso não tem preço, cara. Tu passar no Taim ali, cara, e é perfeito, cara. Não, e no dia a dia a estrada, né, ele traz uma pegada legal até de organizar as ideias, né, tudo na medida certa, a estrada é muito positiva, né. É um momento que tu tem, cara, que às vezes até sozinho é bom, porque tu consegue fazer, né, cara, eu digo, todo mundo tem volta e meia tem que fazer a geometria e balanceamento, né, é tu focar realmente, assim, fazer a tua análise, assim, se tu tá bem, se tu tá feliz, se tu não tá feliz, o que tu quer melhorar da tua vida, o que tu não quer, se tu tá seguindo aquele caminho que tu escolheu, então, assim, esse ambiente, ele é legal, cara. Ele é legal. Se tu pegar uma estrada, assim, que não tenha muito movimento, é melhor, porque senão tu acaba ficando focado muito na situação da estrada, né? Movimento pesado, caminhão, carro. Então, aí já fica uma situação diferente de um ambiente de quando tu tem uma estrada longa para ficar tocando e realmente, assim, ficar curtindo a estrada escutando música. E nessa tua trajetória, tudo sempre muito vinculado à cidade, eu acho que é muito interessante, assim, daqui a pouco tu te percebe lá, né, mas o cara lá que tem toda uma visão da cidade quando vê a prefeito da cidade. Tem um lugar da cidade hoje que te emociona, assim, que te traz um sentimento diferente, ou por tu ter feito alguma coisa nesse lugar, Sim. ou marcar a tua infância, assim, né? Cara, o que me marca mesmo, assim, o ponto que eu mais gosto da cidade de Montenegro é um lugar que, infelizmente, eu tenho muita dificuldade para conseguir fazer alguma coisa, porque ele é voltado ao tombado, ele é tombado pelo patrimônio histórico, que é a beira do rio, né? A beira do rio, particularmente, para mim, é o lugar mais bonito, assim, tu pegar um final de tarde ali, ele é lindo, né? Mas aí eu não vou entrar dentro porque que não dá nada certo ali, porque senão eu vou precisar mais de 1 hora. Mas, enfim, o lugar que eu mais gosto da cidade é o cais do Porto das Laranjeiras, ali na frente da Câmara de Vereadores. Mas particularmente o lugar que para mim me enche de orgulho de saber que é um trabalho que eu fiz é o Parque Centenário, com toda certeza. Né? Anos ali. O parque, quando a gente assumiu, estava praticamente 15 anos fechado, né, meu? Tanto que agora eu estou conseguindo, graças a Deus, semana passada, o projeto de subestação de energia. O maior problema do parque hoje é energia elétrica, não existe. As pessoas me mandam mensagem, cara, verão agora, a pracinha sem luz, tô caminhando lá, não tem luz. Eu digo, gente, calma, por favor, calma, porque assim, o parque está em construção, constante construção. Então a gente logo mais já está licitando, vai custar aí 1,5 milhão essa subestação de energia, porque eu quero de fato que tenha energia que vire a madrugada, assim, sabe? Que nem o parque de São Sebastião do Caí ali, que tu passa na beira da faixa e vê tudo iluminado. Eu vou lutar para que esse momento chegue. Vocês todos que moram aqui, que estão aqui, vão ver que isso vai acontecer. Então, assim, mas particularmente tudo que foi feito dentro do parque, né, cara? Eu sei o quanto é desafiador tirar do papel qualquer projeto, então tudo que a gente fez, aquela pista de caminhada que tá maravilhosa, aquela quadra de grama sintética, as quadras poliesportivas, a primeira pracinha de inclusão para criança com autismo e cadeirante do estado, a pista de skate que hoje os caras que estão me procurando hoje a nível nacional para tentar fazer uma etapa do nacional aqui em Montenegro, então assim, coisas, cara, que eu sabia que dava para fazer, né? E que eu sei que a gente vai fazer muito mais. Tem um espaço food truck agora lá atrás, o espaço do parcão para tu levar teu cachorro para brincar com ele lá, os ginásios que a gente está trazendo de volta, o restaurante que é uma coisa que é cobrado muito para mim também, que a gente está tentando fazer, de que forma que a gente vai conduzir ali o restaurante por uma concessão, as melhorias que a gente tem que fazer na parte de paisagismo. Mas assim, eu me cobro muito por aquilo que ainda não fez. Mas eu também hoje entendo que, tipo assim, cara, dá uma relaxada e começa a caminhar enxergando aquilo que tu também já fez. Sim. E valoriza isso, Acho né? que esse é um exercício que todos nós devemos fazer na vida, porque a vida nos cobra muito entregar e aí tem que ter o equilíbrio até de comemorar também, E eu né? tava passando por uma situação bem complicada, Thiago, um tempo atrás, assim, que eu tava bem... Cara, tava entrando no meio que não digo numa deprê, porque assim, o meu mental ele é muito forte, assim, eu trabalho muito isso comigo mesmo, né, cara, mas assim, eu tava entrando numa baixa de tristeza, assim,
porque eu tava só enxergando o problema. O que que acontece? Eu digo assim, cara, é como se fosse um circuito, uma pista com vários obstáculos. Cada obstáculo que tu pula é um problema que tu resolve. Então eu tinha aquela angústia de tá querendo toda hora pular, mas ao mesmo tempo que tu só pula, tu só tá enxergando problema. E aquilo começou a baixar minha energia, cara. Foi há uns 2 anos atrás, assim, quando começou a baixar minha energia, que eu comecei a ficar ruim comigo mesmo. E nem externei isso pra ninguém, mas eu vi que eu não tava legal comigo mesmo, assim, me afetando o meu psicológico, porque eu tava vendo só problema. Foi quando eu digo assim, graças a Deus eu tenho o tic-teco, né? Tipo assim, um disse assim, cara, olha só, dá um tempo, em vez de só correr, caminha e olha pra trás, vê tudo que tu já construiu pra te munir de energia e também ficar feliz por aquilo que tu já construiu dentro da tua cidade e te dar força para tu te virar, para continuar pulando, né? Mas também com essa casca, assim, né? De estar mais fortalecido por tudo que tu fez. Então, quando eu tô dentro do parque, às vezes eu digo, cara, para de olhar só problema, porque eu tô olhando ali um fio que tá aparecendo, uma pedra que tá fora do lugar, a grama que tem que ser cortada e começa a enxergar também coisas que tu já fez. Então, hoje eu tô nesse ponto, assim, que o Parque Centenário, com toda certeza, passa mais de 2.500 pessoas aí nos finais de semana, gente que vem de fora. Muitas pessoas diziam para mim, bah, meu, a gente tem que sair daqui para ir pro Pareci, para ir para Feliz, para Bom Princípio. Quando é que vai ser a nossa vez, né? Eu digo, cara, só me dá tempo. Então hoje, a última vez que eu fui no parque, pessoas de Triunfo me pararam para dizer que eram de Triunfo, que ouviram falar do parque, pessoas de São Sebastião do Caí, amigos meus das antigas, lá de quando eu tinha 18 anos, aqui dentro do parque, para conhecer o parque, porque falavam que escutaram falar muito bem dele lá. Então, assim, eu também valorizei isso porque eu pensei, cara, aquilo tudo que eu construí é o momento que está chegando agora para, de fato, ver que realmente valeu a pena a gente lutar para fazer as melhorias. Muito bom, muito bom. Então, a gente está muito feliz aí de saber uma parte da tua história e tu contar um Legal. pouco aí do bastidor aí do Gustavo, né? E fechando o gancho aqui no finalmente, pensa que faz uma analogia com o carro, que tem um retrovisor e ali no retrovisor ele é pequeno e muito pequeno aquilo que tu já fez. Aí tem um para-brisa verdade. gigante pela frente, com muitas coisas ainda por ser feito, Boa, Thiaguinho. opções, Boa. tudo mais. Boa. O que tu hoje, com o conhecimento que tu tem, com a casca que tu criou, né? Porque tem que ser cascudo aí pra estar naquela cadeira, né? Tu sabe disso. O que tu falaria pro guri lá, aquele guri cabelo comprido de Peugeot lá no... Pô, nós nem falamos que eu tinha cabelo comprido, né? Pois é, mas tu desviou, né? Tu focou eu no pagode e não quis entrar nesse meio, mas tudo bem. Vamos passar. Dos 12 aos 26, né, cara? Dos 12 anos de idade até os 26 anos de idade E o de que tu ia cabelo dizer pra comprido. aquele guri, assim, que ia ser fundamental pra... Cara, eu ia dizer pra ele que ele tá de parabéns por todas as escolhas que ele fez, por acreditar nele realmente, né? Eu acho que no final, por mais que tu tenha incentivo do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos na tua volta, no final é tu contigo mesmo, cara. É tu contigo mesmo e eu agradeço a Deus, A vida assim. como ela é, né? E eu agradeço a Deus porque, assim, eu sou um cara que eu sou realmente extremamente positivo, né? Eu tenho uma única tatuagem no corpo, queria ter mais, né? Mas não vou fazer, né? Vou dar um tempo, né? Me proibiram de fazer, né? Mr. Brightside, que é uma música do The Killers, né? Pra variar a música, né, cara? Que eu tenho aqui nas costelas, que eu fiz quando eu tinha uns 18 anos de idade, que é Senhor Otimista. Então, acho que, assim, é legal porque ela ficou um marco em Essa mim. banda eu conheci que tu falou, até hoje escuta e lembra, né? É legal. Porque, cara, eu realmente, eu digo, se tu enxergar a vida, tu tem que enxergar ela pelo copo mais cheio do que pelo copo vazio, né? Então eu, assim, quando tá apertando mesmo, é um momento que eu volto pra dentro de mim mesmo e busco todas essas forças que eu conduzi desde quando eu era adolescente, cara. E eu busco de lá entender que eu sempre tive essa conversa comigo mesmo, então, assim, quando eu tô com o limiar baixo, eu volto lá no passado para resgatar justamente para fazer assim, cara, tudo que tu pensou, que tu idealizou, que tu quis pra ti, que tu construiu, ele tá aí hoje e mostra que as tuas escolhas, elas deram certo e teve sucesso. Então, parabéns pra ti que lá atrás imaginou algo e conduziu sempre por esse caminho, né? Porque a gente sabe que o caminho ele pode mudar a qualquer hora, né, Thiago? Mas tu ser conduzido sempre pelo caminho do bem já é uma coisa interessante, assim, sabe? Ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa leal, ser do bem, ser de verdade, ter responsabilidade, assumir compromissos, né? Com certeza assumir uma prefeitura, tu imagina, né? Que loucura. Quantas pessoas almejam, né? Talvez
Não tantos, mas daqueles tantos que já tentaram uma vida inteira, quantos conseguiram, né? E eu ter essa felicidade de ter conseguido e conseguir conduzir da melhor forma possível, assim, entregando de forma positiva, é um legado que fica na minha vida, né, cara? Eu olhar para trás depois, quando eu sair em 31 de dezembro de 2028, vai ser difícil, eu tenho certeza, eu vou chorar pra caramba de saber que no outro dia eu não volto mais pra prefeitura. É o lugar que eu amo hoje, acordar de manhã e ir pra lá, por mais que seja só problema. Eu gosto de ir, né, cara? É um ambiente diferente. Eu fiquei 14 anos trabalhando sozinho, perguntando para Deus como era trabalhar com outras pessoas. Eu digo de tanto que eu pedi, Deus me deu a prefeitura, né? Mas eu vou sentir muita falta, tenho certeza, assim, vai dar muita saudade. Tem dias que tu quer fugir, tu quer ir embora, que nem eu digo, tu quer se puder assinar um contrato para não voltar mais, mas é que nem vocês, é que nem todo mundo no seu trabalho, tem dias que tu quer ir embora e dizer, cara, eu não volto mais amanhã para trabalhar, eu não volto mais para vender carro, eu não volto mais para essa oficina, e depois de um tempo tu tá lá trabalhando de, cara, que alegria, vendi tantos carros hoje, que alegria, tá dando certo com o meu time, pô, aqui dentro tá dando certo na oficina. Então isso é o normal de todo mundo, né, cara, é dias de luta e dias de glória. Então dentro dessa condução, eu realmente, se olhar para trás, valeu muito a pena de, desde cedo, me cuidar. Eu sempre me cuidei para ser uma pessoa do bem e com os valores que eu aprendi de dentro de casa com meu pai e com a minha mãe, eu acho que foram extremamente importantes, assim. O meu pai é um cara que marcou muito na minha vida, ele sentado na ponta da mesa, a vida inteira batendo na mesa, ele batia e ele dizia, humildade acima de tudo. Ele sempre falou isso. E eu me lembro que eu ganhei muito voto por causa do meu pai agora, porque as pessoas diziam assim, cara, tu é filho do Zanata lá da Tanak, assim, assim, assim. Falo assim, então os teus votos não são nem pra ti, tu vai ganhar os votos por causa do teu pai, porque o teu pai, o que foi pra nós na Tanak, o que ele me ajudou na minha vida, o que ele fez por mim, isso foi, cara, uma coisa que eu escutei assim, ó, de inúmeras pessoas, cara. E isso aí não tem preço, velho. Não tem preço tu escutar alguém falar assim, porra, do teu pai. Cara, a gente chorando, cara, abraçado em mim, falando da minha mãe. Então, assim, esse trato que eles tiveram com as pessoas, em alguns pequenos momentos que já deixaram essas pessoas felizes, tu imagina eu que tive esse trato a vida inteira. E te moldou esse ambiente para ser um bom líder e gestor, eu né? acredito Porque que na sim, prática cara, tudo hoje soma, a velho. tua habilidade aí de conseguir, né, fazer com Tudo que as soma. pessoas sigam tua ideia. Então, é um orgulho, cara, de olhar pra trás e saber que a gente chegou até aqui. As pessoas perguntam pra mim, cara, tu vai até onde? Eu falo, cara, eu vou até onde eu tiver voto. Então, 2030 eu vou concorrer a deputado estadual com toda certeza. Eu digo, a gente nunca pode contar, né? E tem chance, viu? Esse tempo eu fui com ele de noite no Maratá, o pessoal se cutuca, olha ali. Olha. Então ele é o cara que na região vai bem, essa é a nossa expectativa aí. É isso aí. Que depois também... 15 anos sem uma liderança de deputado estadual, né? No Vale do Caí. É isso aí. Eu vou concorrer em 2030 e se der certo, e eu acredito que tem chance para dar certo, a gente vai e depois a gente vai tentar subir mais ainda, e se tiver voto para continuar subindo, a gente vai. E aí, presidente? Já é nosso presidente. Aí presidente. fechou. Vou deixar pro Luca, né? Mas é engraçado, né? Quando o Luca nasceu, Thiaguinho, eu peguei ele no colo aqui dentro do hospital, olhei pra ele e falei, tu vai ser o presidente do nosso país. A minha mulher olhou pra mim e disse assim, não faz isso com essa criança. Não desejo. Cara, obrigado pelo Obrigado papo, pela oportunidade. Sensacional, isso aqui pra mim né? não tem preço, né, cara? Não é um podcast, isso aqui não é uma conversa, isso aqui é um elo de amizade de muitos anos e que eu tenho certeza que vai se perdurar porque é verdadeiro, né? Meu pai lá atrás dizia, né, quando a gente é mais novo, a gente acha que tem 30, 40, 50 amigos, né? E aí ele dizia pra mim, né, amigo não enche uma mão. E eu olhava aquilo e dizia, cara, você não sabe nada. Você não sabe nada. O que tá falando? Eu pegava um papel e anotava o nome dos meus amigos, cara. Tinha vontade de chegar na mesa e dizer, tá aqui, ó, papel aqui, ó, 40 amigos, ó. Então, hoje eu paro e penso, pai, meu Deus do céu, que loucura. Só a vida, né, cara, pra ensinar, né, cara. E com certeza dentro desse hall de amizades aí, vocês estão aí, o Ricardinho também, né, cara, quando a gente tem a oportunidade de estar junto ali, é uma alegria pra mim, velho. Uma pena que eu não tenho tempo, né, o Will me convidou esse final de semana e vamos andar de quadra, e eu digo, cara, eu tenho que inaugurar uma subestação de energia numa escola lá, né. Vamos lá. Que faz mais de 18 anos que pediu um ar-condicionado na sala e a gente botou ar-condicionado toda a sala de aula. Então, assim, eu vivo num outro ritmo, mas eu escolhi isso, né, cara, e adoro fazer isso, né. Então,
Vai chegar um momento que nós vamos andar de quadriciclo, vai chegar um momento que no Uns verão 2 aninhos aí. a gente Mas de anda... 28 a 2030 nós temos que aproveitar. É ali, né? Aí depois... Mas é legal, cara, antes de mais nada ter essa amizade, quando vocês criaram esse podcast, vocês estão de parabéns aí, inovando, né, cara, uma coisa completamente diferente, assim, os atores que vocês estão trazendo pra cá, e o canal, o Bruno... O canal, inclusive, fazendo o gancho aqui, ele fez um vídeo jogando sinuca e algum assessor teu provocou ele e disse que tu é o Justamente. cara da sinuca. Eu sou o cara da Então sinuca. a gente tem mesa aqui na Comalto e a gente vai fazer vai filmar isso. Eu aí. sou o cara da sinuca, velho, eu já falei que a aposta tá feita. Eu sei que o nele, ó. canal joga bem. E se eu vou jogar um refri no canal? Muito teu amigo. Tu presta atenção, cara. Ô, Bobalhão, tu aqui, ó. Eu não tô sabendo. Aposta em mim, cara. Aposta em mim. Tá Então bem. vai ter agora o episódio do jogo de sinuca do canal. Vai, nós vamos fazer dentro da prefeitura lá. Já tá garantido. Vamos fazer. Mas é legal, obrigado pela... Eu sou o terceiro? Tu é o terceiro. Obrigado pela oportunidade, né, cara? Como amigo de vocês, como montenegrino, como prefeito, não é só uma única coisa aqui, né? Mas parabenizar vocês aí, porque realmente é fora da curva o que vocês estão fazendo aí e é um destaque, né? A Comalto merece isso. Vocês são a continuidade, né, do teu pai ali, né, William? Tu sabe disso, o que é composto. E é isso, a Comalto aí, vida longa a Comalto, que eu lembro desde criança e que cada vez cresce mais e que as pessoas podem acompanhar aí, né, Comaltocast Comaltocast. no YouTube. E até a gente quer agradecer muito porque tem aumentado e é tudo orgânico, né? A gente tem compartilhado uns links e ouvido o pessoal, foi muito legal, o pessoal tem ouvido mesmo o podcast inteiro, tem feito comentários e como a nossa equipe aqui diz, não esqueça de falar, siga Comaltocast. Curta, compartilha, comenta, porque o algoritmo E ativa o sininho, ativa o sininho, né? E a gente vai anunciar os próximos episódios, mas mais uma vez, muito obrigado aí. A gente fecha com chave de ouro o episódio 3 do Comaltocast. Valeu. Obrigadão, irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. Show. É isso aí.